Ei, pessoal, espere um pouquinho aí para vocês. Pronto, agora já está gravando. Quem ainda não tinha feito, cola de novo, cola de novo. Ó, eu acho que talvez a partir da Malane aqui já estava gravando. Então, a partir de agora, não custa nada, é só copiar e colar de novo. Vá lá nos comentários, ou então coloca de novo, do jeito que vocês estão fazendo, o nome completo e entre parênteses a turma, tá? Você pode até abreviar, né? Pode botar primeiro ano Info e ADM, né? A abreviação do curso, tá? Que é os primeiros a colocar o nome, como eu não tinha feito eu não tinha ainda iniciado a gravação, foi bem lembrado por alguém aí, é importante, a partir de hoje farei o controle de frequência. Recado aqui, acho que é até desnecessário. No chat, coloque seu nome completo e a turma para curso entre parênteses. Karen, deixa eu copiar aqui. Karen, você que chegou agora, preste muita atenção a esse recadinho, essa postagem que eu fiz. Coloque seu nome completo. Ó, mais um chegando aqui. Não sei se deu certo a minha entrada, são 68 agora. Vamos lá, porque o tempo passa, já foram, são 15h53, 8 minutos após o início da aula. Quem chegou agora, coloque Carlos Alexandre, mais uma pessoa. Quem chegou agora, presta atenção nessa última postagem minha aí. Frequência, coloque seu nome no chat completo, e depois do seu nome, entre parênteses, turma e curso, certo? Então, eu vou iniciar agora a, a apresentação do slide, e a partir de agora vocês terão que, para me informar sobre aquele mesmo jeito. Caiu a internet, me avise imediatamente quando cair a internet. Se quiser falar, se cair, se minha voz travar ou a minha imagem congelar, me informe imediatamente, porque o problema, se tiver para todo mundo, o problema é na minha internet. E se quiser participar, abra o seu áudio aí, porque eu vou iniciar a apresentação do slide. Mais alguém aqui querendo entrar? Vanessa Caroline Gomes. Vocês estão vendo minha tela? Responda aí por áudio. Estão vendo, meu povo? Me respondam. Estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Bom, vamos lá, retomar o slide aqui. Na nossa última aula, vocês lembram onde foi que nós paramos? Hoje eu vou fazer umas questões aqui com vocês. Essa figura aqui foi apresentada? Professor, ia começar projeções cartográficas. Eu já ia começar projeções cartográficas. Pronto, beleza. Pois, vou fazer o seguinte. Antes de começar projeções cartográficas, eu vou fazer com vocês aqui 3 questões envolvendo escala, que inclusive eu devo cobrar como atividade também essas questões. Vamos lá. Então, a gente viu até aqui, né? Semana passada foi isso? Até essa tela aqui. Escala e representação cartográfica, foi isso? Me confirme, por favor.
Aí eu falei dos tipos de escala, essa imagem aqui, eu acho que eu cheguei a mostrar isso aqui para vocês, essa tela para vocês, ou não? Mostrou. Ok, beleza. Então vamos lá. Prestem bem atenção aqui, que eu fiz aqui três questões, tem três questões aqui de escala, para a gente entender melhor esse conteúdo. Em uma questão de escala, serão apresentados dois dados, duas informações, e será pedida outra informação. Nós temos, em se tratando de escala, essa fórmulazinha aqui, ó, escala é igual. A escala vai indicar o quanto um mapa foi reduzido em relação à realidade. Então, você vai sempre aplicar essa fórmulazinha aqui, ó. Essa formulazinha aqui, escala é igual a Dzinho sobre Dzão, onde o E é a escala, o Dzinho é a distância no papel, no mapa. O mapa é um papel, é uma redução da realidade, e o Dzão é a distância real, a distância de fato que existe entre duas localidades, tá? Aí vamos adiante. Nessa questão 1, preste bem atenção ao enunciado dela. As cidades de Paulistana e Patos, elas ficam a 40 quilômetros. Tem alguém das duas turmas aí que é de Patos? Tem? Ou não? Elas ficam a cerca de 40 quilômetros de distância. Se em um mapa elas ficam separadas por 4 centímetros, qual a escala desse mapa? Veja que foram fornecidas duas informações. 40 quilômetros de distância, que é o que? É a distância real entre as cidades, e o 4 centímetros, que é a distância no mapa. E eu estou pedindo a escala. Então, a primeira coisa a fazer, numa questão assim, é você coletar os dados da questão, do enunciado da questão. Então, nesse caso aqui, o Ezão, que é a escala, é o que está sendo pedido, qual a escala do mapa. O Dzão, que é a distância real, está sendo fornecido, 40 quilômetros de distância, entre a cidade de Patos e Paulistano, aproximadamente. E o Dzinho, que é a distância no mapa, que elas ficaram no mapa, é de 4 centímetros. Aí você tem que ter muito cuidado numa questão desse tipo, porque a minha experiência, eu já tenho quase 20 anos de sala de aula, a minha experiência, e todas as vezes acontece a mesma coisa, todos os anos, por mais que a gente ressalte para a turma ter cuidado, depois que coleta essas informações, muita gente ainda comete o mesmo erro, que é o seguinte: a escala, que é o que eu vou pedir, ela vai ser dada no número fracionado, em fração, certo? A distância real, você não vai dizer a distância entre Paulistano e Patos, Paulistano e Picos, Paulistano e Petrolina, ou qualquer outra cidade, você não vai dizer essa distância em uma unidade de medida diferente. Ainda tem gente entrando aqui, deixa eu liberar. Deixa eu ver aqui. Israel de Souza Macedo. Vamos lá. Israel, coloque o seu nome e entre parênteses na frente do seu nome completo, coloque sua turma em curso. É uma forma de controlar a frequência. Todo mundo já fez aí. Quem não fez, faça, viu? Bom, e voltando aqui. Então, você não vai fornecer a distância entre cidades em uma unidade de medida diferente do quilômetro. Você não vai dizer, se alguém lhe perguntar qual é a distância de Paulistana para, sei lá, para Jaicós, você não vai fornecer essa distância em centímetros ou em metros, você vai dizer em quilômetros. Então, por isso que o Dzão aqui está em quilômetros. Mas, na hora que você vai fazer o cálculo, você tem que transformar o quilômetro para centímetro, porque na hora de fazer o cálculo, você tem que igualar as unidades de medidas. Você não pode misturar, deixa eu colocar o laser aqui novamente. Você não pode misturar quilômetro com centímetro, são unidades, embora as duas sejam unidades de medidas de distância, mas são diferentes. Você não pode
misturar. Se você misturar, o cálculo sai errado. Então, você transforma 40 quilômetros em centímetros. Como é que você faz para transformar isso? Como um quilômetro tem 1.000 metros, então, se você escrever o numeral 1.000, ó, deixa eu explicar por que eu acrescentei esse tanto de zero aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na frente, ó. 1 quilômetro, ele é igual a 1.000 metros, certo? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. E 1 metro é igual a 100 centímetros. Mais arrumadinho. Vamos lá. Explicando por que eu devo acrescentar esses zeros aqui para transformar de quilômetro para centímetro. Vocês estão conseguindo visualizar a tela aí ou está muito pequena? Me respondam aí por áudio. Tá bom o tamanho? Dá para enxergar bem? Dá ou Tá não dá, bom. meu? Tá bom, né? Bom, então, ó, 1 quilômetro ele é igual a 1.000 metros. Então, você tem um zero, aqui, ó. Um zero, dois zeros, três zeros. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, tem três zeros aqui, ó. E um metro é igual a 100 centímetros. Todo mundo já viu na trena. 1 metro, ele é igual a 100 centímetros. Aquela trena do pedreiro, do carpinteiro, o pessoal que trabalha com obra. Ou a costureira, ou o costureiro. Então, 1 metro, ele tem 100 centímetros. Tem mais, ó, dois zeros. Então, quando você soma os três zeros para converter quilômetro para metro, com os dois zeros, quando você converte metro para centímetro, dá 5 zeros. Então, como você está convertendo de quilômetro para centímetro, você pega 3 aqui do quilômetro para o metro, com os outros dois do metro para centímetro. São 5 zeros. Então, eu conservei o 40 aqui, ó, o 40, aí acrescentei 2, 3, 4, 5 zeros. Então, quando eu converto a unidade de medida, quilômetro, no caso, 40 quilômetros para centímetros, vai dar esse numerozão todinho aqui, ó. A distância de Patos para a Paulistana em centímetros dá 4 milhões de centímetros. Você usa isso aqui só na hora de fazer o cálculo da escala. Porque você, se alguém lhe perguntar qual é a distância de Paulistana para Patos, logicamente que você não vai dizer essa distância em centímetros, você vai dizer em quilômetros. Mas na hora de fazer o cálculo de escala, isso é necessário, tá? Aí depois que você converte o quilômetro para a distância em quilômetros para centímetros, aí você pode usar essa fórmulazinha aqui, ó. Que é sempre a mesma fórmula que você deve usar. Escala é igual ao Dzinho, que é a distância do mapa, do papel, dividido pela distância real. Então, a escala. Aí depois que você faz a conversão, você usa, só aplicar esses valores na escala. Então, aliás, na fórmula. Então, a escala é o que eu estou pedindo, o Dzinho é 4, dividido por 4 milhões. Aí, seguindo o cálculo aqui, deixa eu botar assim que fica mais bonito, peraí. Bom, aí, como o 4 e o 4 milhões são dois números que podem ser divididos por 4, você simplifica. Então, a escala vai ser 4 dividido por 4 dá 1, e 4 milhões dividido por 4 dá 1 milhão. Então, a escala é 1 por 1 milhão. A escala em um mapa em que as cidades de Paulistana e Picos, que ficam a 40 quilômetros de distância, estão representadas nesse mapa por 4 centímetros, a escala desse mapa será de 1 por 1 milhão. Ou seja, e um mapa desse reduziu a realidade 1 milhão de vezes, porque o número que está aqui no denominador da escala indica quantas vezes o mapa, a área foi reduzida, a área que está no mapa foi reduzida em relação à realidade, tá certo? Ficou claro, pessoal, essa primeira questão? Posso passar adiante? Posso passar? Sim. Professor, Oi, o senhor pode explicar de novo? qual foi a parte que você não entendeu? Eu não estou muito compreendendo a divisão entre o E e o D. O finalzinho aqui? Ou você não está entendendo a O, fórmula? eu não estou entendendo, não estou entendendo a fórmula. Ó, seu nome, só para saber exatamente com quem eu estou Ítalo. falando.
Ítalo. Ítalo, é o seguinte, por que que a fórmula é essa aqui? Dzinho sobre Dzão. Porque a lógica da escala é indicar quantas vezes a área que está sendo mapeada, o mapa em si, está reduzindo a realidade. Então, como a escala é um número que é dado em fração, que é sempre assim, 1 sobre, aí tem um outro número maior no denominador, né? Como o denominador da fração vai indicar quantas vezes a área foi reduzida em relação à realidade, você vai ter sempre na escala o número 1 no numerador, na parte de cima, e no denominador é o tamanho real, que vai indicar, na prática, quantas vezes uma área foi reduzida em relação à realidade. Então, ó, não sei se a pergunta sua seria de outra maneira assim. Professor, por que que o D maiúsculo lá em cima e o D minúsculo embaixo? Seria mais ou menos essa a dúvida, é? Ítalo. Seria isso? Me responda aí. A sua dúvida é em relação. Por que que a fórmula é assim? É isso, Ítalo? Me dê um retorno aí, por favor. Não estou ouvindo ninguém dar uma resposta. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi, oi, oi. Sim, Sim, professor. Pronto. Ítalo, está me ouvindo, Ítalo? A internet do Ítalo caiu. Ítalo, você está me ouvindo? Bom, quando ele tiver Ele tá sinal aí. falando pelo chat. Ah, ele está Não, é respondendo que o sim. microfone que tá ruim. Ah, Não, eu ei, compreendo Ítalo, o D de dimensão e o outro, o D o, maiúsculo. o D minúsculo é o tamanho, é a distância no papel. E o D maiúsculo é a distância real. Então, como a escala vai indicar o quanto a área real foi reduzida em relação à área do papel, você arma a fórmula dessa maneira, colocando a distância menor em cima, no que a gente chama de numerador da fração, que é aquela parte que fica em cima da barra, tá? E o número maior você coloca embaixo, tá certo? Então, por isso é que você faz essa fórmula dessa maneira. Aí, eu vou já mostrar para vocês, numa questão que eu vou fornecer escala, que no caso da questão que fornece escala, eu uso uma fração também, no outro lado da igualdade aqui, ó. A fração, ela não está só à direita da igualdade, está à esquerda também, tá? Aí aqui eu peguei o 4 centímetros, substitui pelo Dzinho, que é a distância que é dada no mapa, e o Dzão convertido, os 40 quilômetros, eu coloco embaixo. Daí para frente você entendeu, né, Ítalo? A dúvida era só em relação à fórmula? Me responda na voz aí. E no chat não estou vendo. Tá claro? Ele escreveu no chat que sim. Posso seguir, né? Beleza. Vamos lá, então. A próxima questão, que é a 2, preste bem atenção ao enunciado dela. Em um mapa com escala de 1 por 1 milhão, ou seja, nesse mapa, a realidade foi reduzida 1 milhão de vezes. Você pegou um pedaço lá que está sendo mapeado, um mapa do Brasil, por exemplo, um exemplo, né? Aí você reduziu 1 milhão de vezes em relação à realidade. Então, em um mapa com escala de 1 milhão de vezes, aí eu não coloquei nome de cidade aqui, mas eu vou chamar de cidade A e cidade B, elas ficam separadas por 4 centímetros. Qual é a distância real? Quando eu pergunto distância real, a distância que de fato elas ficam. Qual a distância entre essas duas cidades A e B? Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer em qualquer questão envolvendo escala é coletar os dados. Então, quais são os dados fornecidos? A escala, que é representada pelo E maiúsculo. Então, a escala foi dada, é 1 dividido por 1 milhão, ou 1 por 1 milhão, certo? Na escala é centímetro, não precisa botar unidade de medida, já está compreendido que a escala é dada em centímetro. Essa escala aqui quer dizer que um centímetro no mapa equivale a 1 milhão de centímetros na realidade. Ao tempo em que o denominador da fração indica quantas vezes o mapa foi reduzido, a escala também indica que 1 centímetro no papel equivale a 1 milhão de centímetros na realidade, tá?
Aí você tem um outro dado que foi fornecido, né, que é Dzinho, que é a distância no papel, 4 centímetros, e a questão, ela pede a distância real entre as cidades. Aí você usa a fórmula, ó, escala é igual a Dzinho, que é a distância no mapa, dividido pela distância real. Aí você pega os dados, ó, é, é, se eu tivesse em sala, presencialmente fazendo o quadro, eu não iria colocar para vocês essa barra aqui, eu ia colocar 1/1.000.000. Mas como aqui na tela fica mais prático dessa maneira, dá para vocês compreenderem que aqui é uma fração, né? 1 dividido por 1.000.000 igual, né, ao o valor de Dzinho, que é 4, dividido pelo Dzão. Aqui é uma outra fração após a igualdade, né? Aí aqui, seguindo, deixa eu mudar onde tem essas setinhas aqui, vou um sinal de igualdade, que fica mais esteticamente mais legal. Deixa eu fazer o pronto. Fazer assim que acho que fica melhor para compreender. Certo? Então, ó, eu apliquei os números que foram fornecidos, os dados, à fórmula, tá? Aí eu conto isso aqui, 1 dividido por 1.000.000, que é a escala, igual a 4, que é o Dzinho, dividido pelo Dzão. Aí, depois disso aqui, você faz uma regra de 3. A regra de 3, você multiplica o numerador de um lado da igualdade pelo denominador do outro. Aí, no caso, quando eu multiplico 1 vezes o Dzão, que na hora que você faz a regra de 3, você tem esse número 1 aqui multiplicando com o denominador do outro lado da igualdade. Então, 1 vezes Dzão é Dzão, certo? Aqui é pura matemática daqui em diante. Aí, você multiplica 1.000.000 pelo número, no caso, o denominador do primeiro lado da igualdade, multiplica com o numerador do segundo lado da igualdade, do outro lado da igualdade, né? Então, 1.000.000 vezes 4. Aí o Dzão vai ser igual a 4 milhões de centímetros, certo? 4 milhões de centímetros. Nesse caso, como está pedindo a distância real entre as cidades, você não vai fornecer a distância real em centímetros. Professor, se fosse numa prova e eu respondesse 4 milhões de centímetros, está correto? Por exemplo, se for no Enem, é muito provável que não apareça 4 milhões de centímetros. Vai aparecer 40 quilômetros. Porque quando você converte aqui, ó, no caso lá, você estava adicionando zeros, porque você estava convertendo de quilômetro para centímetro. Nesse caso aqui é o inverso, você vai passar de centímetro para quilômetro, então você vai cortar zeros, ó. Corta 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando você transforma do centímetro para o quilômetro, você corta 5 zeros e você vai encontrar o resultado de 40 quilômetros nessa questão aqui, tá certo? Eu vou passar, tem mais uma questão aqui, que é a de número 3, tá? E eu vou colocar como atividade para vocês 3 questões também. A atividade dessa semana serão só 3 questões de escala. Vou passar uns vídeos também para vocês assistirem. E vai ser uma pedindo cada coisa. Uma pedindo escala, outra pedindo a distância real e outra pedindo a distância no mapa. Essa é a questão 3. Vamos lá para o enunciado dela. Prestem bem atenção. Vamos lá. Qual a distância em um mapa? Se eu estou perguntando qual é a distância em um mapa, eu estou pedindo o Dzinho, certo? Em um mapa com escala de 1 por 1.000.000, entre os municípios de Paulistana e Picos, sabendo que elas distam, né? Ou seja, que ficam distantes, na realidade, cerca de 140 quilômetros. Primeiro passo para a questão é o quê? Coletar os dados que foram fornecidos. A escala do mapa é 1 por 1.000.000, que foi fornecida. Eu pedi, a questão pede a distância no mapa e fornece a distância real, 140 quilômetros. Da mesma forma que na primeira questão, como você tem unidades de medida diferentes, ó, quilômetro, a escala é em centímetro, então você vai ter que converter o quilômetro para centímetro.
Aí você conserva o 140 aqui, ó, o 1, 4 e o 0. Aí você vai acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Aí você vai encontrar esse número grandão aqui, 14 milhões de centímetros, certo? Deixa eu ajeitar aqui, trocar esse espaço por uma igualdade, onde tiver bonito esteticamente. Aí você pega, agora que você já converteu a unidade de medida de quilômetro para centímetro, você vai aplicar na fórmula. A escala, eu tenho aqui a escala dada, que é de 1 por 1 milhão, né, é uma fração, 1 sobre 1 milhão, igual, o Dzinho não está sendo pedido, aliás, é o que está sendo pedido, não está sendo informado, dividido por 14 milhões. Dividido por 14 milhões, certo? Aí você faz a fração, a regra de 3 novamente. Quando você multiplica o numerador de um lado da igualdade com o denominador do outro lado, o que você vai encontrar? O que você vai encontrar? Você vai multiplicar 1 milhão, aqui está faltando um zero, para não confundir vocês, ó, deixa eu acrescentar esse zero logo aqui. 1 sobre 1 milhão, que é a informação da escala, né? Aí é quando você multiplica 1 milhão vezes D, na regra de 3, é igual a 1 do numerador, que fica à esquerda da fração, multiplica com o denominador à direita da fração. 1 vezes 14 milhões. Aí, mais um princípio matemático aqui, ó. Quando você tem um número de um lado da igualdade multiplicando, você passa para o outro lado da igualdade, será dividindo. Então, você vai ter aqui, ó, o Dzinho, que é o que está sendo pedido, é igual a 1 vezes 14 milhões dá 14 milhões. O 1 milhão que está multiplicando aqui desse lado da igualdade, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, você vai encontrar o Dzinho é igual a 14 milhões dividido por 1 milhão. Aí, como tem zero em cima e zero embaixo, você cancela os 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 embaixo. Cancela 6 em cima também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em cima. Então, você vai encontrar 14 dividido por 1, ou seja, a distância no mapa, com essa escala aí entre os municípios de Paulistano e Picos, será de 14 centímetros. Isso aqui, pessoal, às vezes algumas pessoas não gostam de fazer cálculo de escala, porque envolve uma certa noção matemática. Quem gosta de matemática vai achar beleza, mas quem não gosta vai achar que é difícil. Na verdade, não é difícil, você só precisa ter atenção, tem que ter cuidado na hora de coletar esses dados e de fazer a conversão das unidades de medidas. E aplicar na fórmula. O restante é matemática. Só o passo a passo qual é? Colete os dados, converta as unidades de medidas e aplique na fórmula matemática. Depois é só conhecimento matemático. Tá certo, pessoal? Ficou alguma dúvida aí nessa parte? Alguém ficou com dúvida? Posso prosseguir? Agora vamos falar para finalizar o capítulo, sobre projeções cartográficas, certo? Então, na aula passada, na verdade, eu tinha chegado a falar até disso aqui, né? O denominador da fração, ele indica quantas vezes o mapa foi reduzido em relação à realidade. Então, quanto maior for esse denominador da fração, quanto maior o denominador, menor a escala. E quanto menor a escala, menos detalhes. Por exemplo, aqui nós temos um mapa com 1 por 25 milhões, o mapa do Brasil. Olha o tamanhozinho que fica o Rio de Janeiro aqui, ó. Você não vê quase nada, quase não tem detalhes. Tem poucos detalhes aqui, nesse mapa do Brasil, porque ele foi reduzido um número maior de vezes. Quando ele é reduzido um número maior de vezes, ou seja, quando tem um denominador da fração maior, que o número a área foi reduzida pelo um número maior de vezes. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais vezes a área for reduzida, menor será a escala e, consequentemente, menos detalhes. O Rio de Janeiro, que estava
minúsculo aqui, não dá para ver praticamente detalhe nenhum, feito num mapa com outra escala, aqui nesse caso, 4 milhões, 25 milhões foi reduzido mais de 6 vezes em relação a esse outro que é de 4 milhões, né? Então, esse mapa aqui teve a redução de um pouco mais de 6 vezes além do que esse outro. Então, nesse caso aqui, o Rio de Janeiro já aparece com alguns detalhes, são os limites entre os municípios. Então, nesse caso aqui, esse mapinha aqui, ele tem um denominador menor do que o outro. Quanto menor o denominador, a escala dele vai ser maior do que desse outro mapa. Consequentemente, vai ter mais detalhes. Quanto maior for a escala, mais detalhes ele irá apresentar, certo? É só para recapitular um pouco do que foi visto na aula passada. Agora vamos falar de projeções cartográficas. Pessoal, projeção cartográfica é uma técnica, uma estratégia ou um recurso utilizado para você pegar o globo terrestre, que é uma superfície plana, curva, o globo é uma superfície curva, arredondada, né, e colocar em um plano. É impossível você Professor, pegar... Oi, pode Heloísa falar. Lohane, do primeiro ano ADM, ela tá sem internet, por isso que ela não tá assistindo a aula, viu? Certo, tá bom. Eu vou... É importante que eu... Coloca isso aí no chat para que a gente... Fica melhor para eu acompanhar essa informação que você está Tá me bom. passando, tá? Mas obrigado aí. Então, é impossível você colocar uma superfície curva em um plano, ou seja, pegar um globo e colocar num mapa sem provocar algum tipo de distorção, alteração, deformação. Vou dar uns exemplos aqui para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Se você tiver um balão bem redondinho, digamos que seja um balão, ou alguém desenhou de caneta, desenho dos continentes e oceanos, tudo bem feitinho lá no balão, um balão bem esticadinho, enfim. Ou então, digamos que tenha sido uma indústria que fez esse trabalho. Aí você pega esse balão e seca, ele tinha lá o formato do globo terrestre. Ele cheio, tudo desenhado lá, os continentes, os oceanos, tal e tal. As ilhas e tudo mais. Se você pegar esse balão e secar e cortar esse balão, para você cortar e esticá-lo para colocar numa mesa, para ficar igual um mapa. Porque o mapa é plano, né? E o globo ele é curvo, ele é arredondado, assim como o balão do nosso exemplo aqui. Aí você pega, corta o balão e vai colocar num plano. Esse balão precisará ser esticado para ele ficar encostadinho na tábua, na mesa, ou não precisa esticar? Ele vai ficar encostadinho na mesa, beleza, igual um papel. Vai ou não vai, meu povo? Me responda aí, sim ou não? Cri, cri, cri. Vamos lá, meu povo. Esse balão que tinha o globo terrestre desenhado nele, quando você seca o balão e corta e abre de cima, lá da boquinha lá do balão, onde se enche, até uma emenda, o fundo dele, é onde a indústria finaliza, eu acho, o processo de produção do balão. Você cortou ali, da boca do balão até aquele fundozinho dele, né? Para esticar na mesa. Aliás, para encostar na mesa. Tem que esticar para encostar ou não precisa esticar? Me respondam. Estão me ouvindo? Me respondam, por favor. Eu tenho que pedir, por favor, para vocês falarem. Tem que esticar. Vai precisar esticar. Se você não esticar, o balão não vai ficar encostado na mesa. Então, como você vai esticar, ali onde tinha um continente na parte que você esticou, qualquer país que está lá naquela partezinha que você esticou, vai ficar distorcido em relação à realidade. Então, não tem nenhuma projeção cartográfica que não distorça, que não deforme a realidade. Vai causar algum tipo de distorção. Seja na área dos continentes, aumentando os continentes, por exemplo, alterando o formato dos continentes e a distância entre uma área e outra,
que esteja lá no mapa mundi, né? Aí as projeções cartográficas são de vários tipos. Elas são produzidas, essas projeções, essas técnicas de transformar o globo em um plano, o globo curvo em um mapa que é plano, as técnicas que são utilizadas dependem de quem vai produzir o mapa e o que ele quer priorizar, né? Então, por exemplo, tem projeção que é chamada de conforme, ela conserva a forma. Projeção conforme, não altera a forma dos continentes. Ela altera outras coisas, mas a forma é preservada. A projeção equidistante, ela mantém as distâncias. Ela mantém as distâncias equivalentes, tá? E as projeções equivalentes, né? Ela mantém a área, mas sempre vai ter problema em uma ou outra, tá? Aí, o tipo de técnica empregada para produzir os mapas, o tipo de projeção desenvolvida, ainda tem gente entrando nessa hora, deixa eu ver quem é. Espera aí, só um instantinho. Os problemas de energia e de internet tem que aceitar. Vamos lá. Aqui, pronto. Voltando aqui. Então, quanto ao método empregado na produção das projeções cartográficas, nós temos 3 tipos. Quais são os 3 tipos? A projeção cilíndrica. Pai, eu nunca fiz esse risquinho aqui, deixa eu fazer. De repente eu gosto de fazer esse risquinho e me acostumo, né? Vou riscar de... Eita, cadê? Vou riscar de amarelo. Então, projeção cilíndrica, projeção cônica e a projeção plana. Agora, vamos olhar ali no outro slide, por que as projeções recebem esses 3 nomes aqui, cilíndrica, cônica e plana. Então, aqui, ó, a projeção cilíndrica é um tipo de projeção que você vai pegar o papel e envolver o globo com esse papel, dando a esse papel um formato de um cilindro. Para simplificar o entendimento dessa técnica utilizada, vamos fazer de conta que esse globo aqui seja de vidro, esse globo azul aqui, o azul, na verdade, é dos oceanos, e o verde dos continentes aqui, tudo isso é pintado. Então, imagina um globo de vidro que tem uma luz bem no centro, lá dentro do globo, né? Aí você pega um papel semi-transparente, envolve o globo todinho e cola, e passa uma fita juntando as pontas, as extremidades desse papel. Quando você... Aí digamos que o acionamento dessa luz seja automático aí, né? Ou tem um fiozinho aí, você vai ter um botãozinho para acender. Quando você acender o globo, como esse globo tem traçado neles a linha dos contornos dos continentes, América do Norte, América Central, América do Sul, essas sombras dos contornos dos continentes irão ser projetadas no papel. Aí você pega um lápis, uma caneta, um pincel e vai cobrindo o papel onde houve o sombreamento. E, na verdade, como tem uma luz dentro do globo, os traçados dos continentes aqui vão ficar sombreados na folha semi-transparente que está envolvendo esse globo terrestre. No final, quando você cobrir em todas as sombras que foram projetadas no papel, quando você cobrir tudo e descolar a fitinha aqui que estava emendando as bordas, você vai ter um mapa mundi desse jeito aqui, ó. Usando a projeção cilíndrica, você vai ter um mapa mundi assim. Preste bem atenção, ó. Essas áreas que ficam, a linha do Equador seria aqui, né? O Equador ficaria encostado no globo, ao longo de toda a linha do Equador ficaria encostado no globo, e as áreas perto dos polos, elas ficariam mais afastadas do papel. O Equador ficaria encostado no papel, e as áreas próximas aos polos ficariam afastadas do papel. Quanto mais encostado, mais fiel é a representação no mapa. Quanto mais afastado, mais deforma. Então, por exemplo, a Groenlândia,
ela é bem, mas bem menor. Isso aqui é a ilha da Groenlândia, viu? A parte branca aqui. Ela é muito menor do que o que fica aqui nessa projeção. Por que que ela ficou grande? Porque deformou, porque usando a técnica de projeção cilíndrica, as áreas próximas aos polos ficam com uma deformação muito grande de área. A Groenlândia aqui está maior do que a América do Sul, e ela é muito menor, tá certo? Então, a projeção cilíndrica, ela tem uma grande vantagem, que é mostrar o planeta todo, né? Ela consegue mostrar todos os continentes, porém, ela causa uma deformação muito grande nas áreas que ficam afastadas da linha do Equador. E nesse caso aqui, desse tipo de projeção cilíndrica, é como se você pegasse o balão lá e esticasse aqui no sentido leste-oeste. Eu vou passar adiante aqui, daqui a pouco eu volto para os outros dois tipos. Ainda tem gente a essa altura do campeonato. Ele está perguntando se eu quero manter as alterações. Não manter, não, deixa para lá. Deixa eu voltar aqui. Tem gente querendo entrar ainda, Maria Núbia. Vamos lá. Voltando aqui. Ó, aqui nós temos dois tipos de projeções. Nessa aqui, ó, é igual àquela outra que eu acabei de mostrar, aquela figura lá. A projeção, uma das mais conhecidas é a projeção de Mercator, né? Nesse tipo de projeção, os continentes são representados sem distorções, porém há uma alteração do tamanho dessas áreas próximas aos polos, no caso da Groenlândia. A Antártida, que não está aparecendo aqui, ela fica muito deformada também. Essas áreas aqui no norte da Rússia ficam maiores do que o que realmente elas são. Essa aqui foi uma das primeiras projeções desenvolvidas, né? Não é que uma projeção ou outra seja errada, mas é que ela, na verdade, ela quer retratar com maior fidelidade essas áreas mais próximas do que seria aqui o centro, né? Essas áreas mais perto aqui da linha do Equador. Essa outra projeção aqui também é cilíndrica, projetada por um cara chamado Peters, né? O que se observa primeiramente de estranho nela? Ela também é uma projeção cilíndrica, a técnica utilizada foi envolver o globo, formando um cilindro. Agora, para que você consiga encostar, imagina o balão lá do exemplo. Você tem duas maneiras de encostar o balão na mesa. Ou você estica o balão no sentido leste-oeste, horizontal aqui no mapa, ou você estica o balão de norte a sul. Se você esticar no sentido leste-oeste, para encostar na mesa, as áreas que ficarão deformadas são as áreas perto dos polos, né? No polo norte e no polo sul. E se você esticar no sentido norte-sul, as áreas próximas aos polos não ficarão deformadas, porém, as áreas perto do Equador é como se elas ficassem esticadas. Você observa que a América do Sul, comparado com essa outra figura, é como se a América do Sul tivesse, essa aqui é um formato mais real, e aqui é como se ela tivesse sido esticada. De fato foi, né? É o caso de você pegar o balão e esticar no sentido norte e sul, para encostar na mesa, transformando a superfície curva em um plano. A África aqui também, você observa que ela está bem esticadona. Todos os outros aqui, a Oceania também está esticada, certo? E vamos voltar aqui, ó, a projeção cônica. O tipo de projeção mais utilizado são as cilíndricas, certo? Porque normalmente quem produz o mapa quer mostrar normalmente quer mostrar uma área muito extensa, ou mapa mundi, aí tem que usar um dos tipos de projeção cilíndrica. Mas tem também a projeção cônica. No caso da projeção cônica, você vai dar ao papel um formato de cone. Ou, se você quiser mostrar só o hemisfério norte, você faz um conezinho menor. Se você quiser mostrar todas as áreas do globo, você tem que fazer um cone maior, passando para cá, ó. Só que aí, no caso da projeção cônica, só vai ser retratado com uma certa fidelidade as áreas aqui, perto da linha dos trópicos, porque vai ficar em contato, tocando no papel. Quanto mais afastado ficar a área do papel, maior será a deformação. No caso aqui, se a pessoa quiser fazer um mapa só da América do Norte, ele pode usar a projeção cônica, porque usando a técnica da projeção cônica, a América do Norte vai ficar tocada aqui pelo papel, que ficou envolvendo o globo terrestre.
e as distorções serão pequenas, ou quase nenhuma aqui na representação do mapa da América do Norte. E a outra técnica, também chamada de plana polar, plana porque o papel fica no plano, você não enrola, nem dobra, não faz nada, fica plano. É também chamada de plana ou polar, né, ou ainda azimutal. Imagina assim, você tem um globo lá dentro, aí vai sombrear no papel, você vai só cobrindo, riscando aqui, vai ter esse formato aqui, ó. Normalmente, quando se quer fazer o mapa das regiões polares, se usa a chamada projeção plana, tá? Os mapas que usam a projeção cilíndrica são os mais utilizados, como eu já falei, porque mostram, eles vão representar, vão reproduzir toda a superfície terrestre. Normalmente, as outras duas projeções, cônica e plana, Professor, são utilizadas para representar uma área de tamanho menor, um recorte. Sim, pode falar. o Ilan Souza está perguntando, então a cilíndrica não tem o objetivo de mostrar áreas de alta latitude? Não, elas mostram, por exemplo, aqui, ó, a Groenlândia está em alta latitude, só que as áreas de alta latitude, elas ficam deformadas. Se você utilizar aqui a projeção de Mercator, a Groenlândia que está em alta latitude, ela fica muito deformada, né? Ou então, se você usar a projeção do Peters, que é cilíndrica também, só que a técnica empregada já é diferente da de Mercator, o que vai ficar deformado vai ser a região equatorial. Mas elas mostram as regiões polares, ou seja, áreas de alta latitude. Projeções cilíndricas, elas mostram todas as áreas, certo? Só que deforma. Como ela está mostrando tudo ao mesmo tempo, ela deforma mais. Já a projeção cônica, que está mostrando só um pedaço aqui, ó, a América do Norte vai ficar praticamente sem deformações. Só que a desvantagem é que só pega um pedaço. Não pega as outras áreas do planeta. Normalmente, as outras projeções é para representar só uma parte do globo, porque se elas forem retratar outras áreas, o grau de deformação vai ser muito grande, tá certo? Ficou claro? Isso aí. Sim, Era a dúvida do Ilan, né? sim, professor. Certo, vamos para frente então. Aí, chegando aqui mais adiante, aproveitando esse tempinho que ainda resta, né? Por exemplo, o símbolo da ONU, das Nações Unidas, né? Mostra a ideia do símbolo da ONU, é mostrar o que seria o centro de um mapa, não ser nem um país exatamente, né? A ideia é passar um sentido de neutralidade, né? Porque, pelo menos na teoria, a ONU ela não deve beneficiar ninguém, deve ser uma instituição neutra, né? A gente sabe que na prática, vocês vão ver isso em geografia, inclusive, ao longo do segundo e terceiro ano, que ela não é uma instituição exatamente neutra, né? Aí as características que eu tinha falado agora há pouco, né? No caso das projeções equidistantes, ela não apresenta deformações em linha reta, mas só mostra um recorte, né? Não mostra todas as áreas. A maioria dos mapas mundos que vocês encontram por aí, se você chegar numa papelaria, por exemplo, disser, eu quero um mapa mundi, a probabilidade de o mapa que você vai comprar, ser feito com a projeção desse cara aqui, Robinson, a probabilidade de ser um mapa feito com ela é muito grande. Por quê? Porque esse tipo de mapa aqui, feito nessa projeção, normalmente essa projeção é para os mapas mundi, ele tenta minimizar as deformações que eu já mencionei anteriormente, de formato dos continentes, de área, de distância, né? Ele tenta minimizar, é uma projeção, não é como forma equivalente a equidistante, é chamada pseudocilíndrica, né? É uma falsa projeção cilíndrica, não possui nenhuma superfície projeção, porém apresenta características semelhantes, né? E veja que aqui, ó, não vai haver as deformações quanto à distância, quanto à área, quanto à forma, são reduzidas, são minimizadas. O objetivo dessa projeção é justamente esse. Por isso que ela é muito aplicada para fazer os mapas mundi, tá? Só passando aqui mais adiante, daqui a pouco eu volto para essas figuras que vocês devem estar achando esquisitas aqui, é que os mapas, eles podem ter diferentes características, porque depende de quem faz. Os primeiros cartógrafos,
do mundo moderno, a gente pode dizer que, do mundo moderno, que eles eram europeus. E os mapas que foram produzidos por eles refletiam os interesses da época, os interesses políticos e econômicos da época. Por exemplo, a Europa, durante muito tempo, ela foi o centro político, econômico, cultural do planeta. Então, quem produzia ciência era lá na Europa, Europa Ocidental, para ser mais específico. E aí, os mapas que nós nos acostumamos a ver, como, por exemplo, esse mapa aqui, ó, da projeção de Robson, ele coloca a Europa Ocidental aqui, ó, numa parte superior, de superioridade, e de centro, de centralidade. Então, essa ideia de Europa acima e no centro, ela transmite uma visão de mundo que perdurou por muito tempo, uma visão de mundo eurocêntrica, ou seja, Europa como centro do mundo. E, de fato, a Europa era a parte mais importante do mundo nesse período em que esses mapas foram produzidos, né? Se na época que produziram esses mapas os Estados Unidos fossem a maior nação, a mais poderosa como é hoje, talvez os mapas eles fossem um pouco diferentes do que a gente conhece hoje. Então, os mapas, eles refletiam essa ideia de superioridade dos europeus, não só de superioridade, de estar em condição de maior importância, colocando a Europa como centro, mas também eles consideravam a cultura europeia, né, os aspectos étnico-culturais da Europa como de superioridade e como centralidade no mundo, que era um mundo existente, por exemplo, no período de desenvolvimento das grandes navegações. A própria Convenção Internacional de Cartografia, realizada em 1884 em Londres, na Inglaterra, na Europa Ocidental, ela consolidou essa visão de mundo eurocêntrica ao tornar padrão os mapas a serem produzidos na época desse jeito aqui. Se a gente encontrar um mapa diferente desse aqui, colocando a América do Norte no centro, ou a América no centro, ou a Ásia no centro, não está errado. Por exemplo, esse mapa aqui, ó, o Brasil está no centro. Estados Unidos aqui também, relativamente no centro. Está errado? Não. Só que, além de ser um padrão que nós não estamos acostumados, tem alguns probleminhas. Por exemplo, a Rússia aqui fica cortada, fica um pedaço à direita do mapa, outro pedaço à esquerda. A China também fica com um pedaço cortado aqui, ó. E esses outros mapas, a Austrália também fica cortada. Esses outros mapas que nós estamos acostumados a ver, por uma coincidência, né, o corte que é feito no globo é uma área lá no meio do Oceano Pacífico que é uma área que não tem muita representatividade política, econômica nenhuma. Então, dividiu-se lá nessa parte do globo aqui, meio que isolada, tá? E mais afastado. E colocando tudo em evidência aqui, sem cortar áreas relevantes dos países, tá certo? Então, não há uma forma certa ou errada de representar o globo terrestre. Depende do interesse de quem está fazendo essa representação cartográfica, como é o caso desse mapa aqui, que o Brasil aparece no centro. Tá? E só para finalizar rapidinho, isso é um tipo de mapa mundi. Só, na verdade, não é correto você chamar isso de mapa mundi. O nome disso aqui é anamorfose. As formas dos países e dos continentes, vejam que elas estão todas alteradas, deformadas, elas não estão, esse prefixo de palavra aqui, AN, significa negação, ou seja, as formas não estão sendo obedecidas, né? E aqui tem dois temas que estão sendo tratados, a população dos países e a soma da riqueza produzida pelos países, que a gente chama isso de PIB, tá? Aí, veja bem, em se tratando de população, a gente tem um total, né, segundo dados de 2018, os dois países mais populosos do planeta são Índia e China, por isso que a China é o maior ainda, né? A Índia é o segundo, então por isso que a China e a Índia estão bem maiores do que qualquer outra área aqui do planeta, porque as suas populações são bem maiores do que a de qualquer outro país. Então, de acordo com a anamorfose, em que o tema é população mundial, os países que têm população maior, eles vão ficar com um tamanho mais destacado, né?
A Índia, por exemplo, ela tem um mapa bem menor. Se você pegar aqui um outro mapa, a Índia é esse paísinho aqui, ó, certo? Olha o tamanho da Índia aqui, olha o tamanho da China. Ela é bem menor do que a China. Mas quando você coloca na anamorfose, ela fica menor, mas não fica tão menor. Porque a população da Índia já está quase acompanhando a população chinesa. Então, países que são pouco populosos praticamente nem aparecem aqui, certo? Já no que diz respeito à produção de riqueza, o PIB, os países europeus que são pequenos em áreas, eles vão ficar bem grandes aqui quando se faz a anamorfose. Por quê? Porque são países que têm uma produção de riquezas grandes. Os países africanos, que é a região mais pobre do planeta, ó, fica bem reduzida, principalmente essa parte sul da África, que é a região mais pobre do continente, tá certo? Então, a anamorfose, na verdade, é uma espécie de mapa, é algo que se assemelha a um mapa, né? Usa o posicionamento dos países no globo, mas com o objetivo de retratar um determinado tema, dando dimensão nessa representação gráfica ao país de acordo com o tema, de acordo com a característica daquele país no tema que está sendo tratado, tá certo? Isso a gente chama de anamorfose. Alguma dúvida, pessoal? Alguém ficou com dúvida? Aqui, portanto, a gente terminou o capítulo 2. No nosso próximo encontro, nós já teremos um conteúdo novo. Estão aí. Todo mundo já botou o nome, do jeito que eu pedi, colocando aí o nome e entre parênteses, a turma, né, certo? Que é primeiro ano, e o curso, para que eu tenha o controle de chamada, tá certo? Então é isso. Não sei se vocês têm outra aula agora. Tchau, tchau. Quem não colocou, coloque antes de sair, viu? Tchau, tchau. Até mais. Só quem tá